Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccoli. Estamos aqui numa sequência de vídeos apresentando um material sobre o trabalho de conclusão de curso, que é a redação de um artigo acadêmico para os estudantes do curso de licenciatura à distância da Universidade Federal de São João del Rei. Ok, estamos aqui na seção 10, então, do livreto, que a gente adotou como referência. Estou fazendo uma leitura e comentando o texto. No último vídeo, eu apontei algumas estratégias sobre como encontrar informações para fazer um mapeamento, uma caracterização do conhecimento em torno de um subtema de pesquisa que a gente tenha definido. No caso, o tema da psicologia do desenvolvimento moral da criança, tá certo? Lá no vídeo passado eu apontei algumas estratégias sobre como nós podemos fazer isso, e agora eu aponto alguns resultados quando eu apliquei aquelas estratégias à psicologia do desenvolvimento moral, né? Bom, mapeando então os aspectos relevantes do subtema escolhido. A lista dos aspectos relevantes apresentados abaixo é o resultado de uma pesquisa bibliográfica exploratória com base apenas em livros que são considerados referências sobre o nosso tema, que é a psicologia do desenvolvimento moral. Só para lembrar, eu havia oferecido uma lista dos livros que são referências, eu já tinha feito um levantamento a partir das livrarias e dos artigos nas enciclopédias especializadas. Eu meio que já tinha feito um levantamento dessas obras, né, e desses autores que abordam o problema do desenvolvimento moral da criança. Então, só para retomar isso. Bom, o primeiro aspecto, examinando esses livros, planos de ensino, verbetes em enciclopédias, examinando artigos acadêmicos especializados. O primeiro aspecto relevante do subtema Psicologia do Desenvolvimento Moral da Criança diz respeito à relação entre os níveis de desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento moral da criança. Então, para muitos pesquisadores da psicologia do desenvolvimento moral, há uma conexão entre os níveis de desenvolvimento cognitivo e os níveis de desenvolvimento moral. Essa é uma tese proposta por Piaget. Esse aspecto é relevante porque, aparentemente, as mudanças nas capacidades cognitivas das crianças afetam a sua percepção moral, bem como seu entendimento e as suas decisões e escolhas morais. Então, entender a conexão entre o cognitivo e o moral é uma questão importante. Então, é um desafio compreendermos como esses elementos podem ser interdependentes e como eles se relacionam. Por isso que esse é um aspecto relevante do subtema Psicologia do Desenvolvimento Moral. A conexão entre o elemento cognitivo do desenvolvimento da criança e a percepção moral que ela tem. O segundo aspecto relevante diz respeito às influências sociais e culturais sobre a formação moral da criança. Mais especificamente, o desafio é compreender quais são os papéis desempenhados pela família, pela escola, pelos colegas, pela cultura, na formação das normas e ideais morais que as crianças incorporam à sua personalidade moral, né? Então, esse é um tópico, obviamente, bastante relevante e interessante sobre qual é a participação de cada um, família, escola, os colegas, a cultura em geral, na formação dos valores e dos ideais morais das crianças. Um terceiro aspecto que é discutido e é apresentado como caracterização do subtema Psicologia do Desenvolvimento Moral é a conexão entre o desenvolvimento emocional da criança e o aspecto central do comportamento moral que nós chamamos de empatia, ou a habilidade fundamental que permite que uma pessoa compreenda e compartilhe os sentimentos de outra, colocando-se no lugar dela. Parece que nós vinculamos fortemente o desenvolvimento, a capacidade, né, de empatia, o desenvolvimento da empatia, ao processo de formação moral, ao tipo de pessoa que nós esperamos lidar, né, socialmente do ponto de vista moral, que são pessoas que tenham capacidade de empatia, né? Então,
Como é que está conectado o desenvolvimento emocional da criança com essa experiência emocional específica que a gente chama de a capacidade de empatia, tá certo? Ou a habilidade de colocar-se no lugar do outro e experimentar os sentimentos do outro, ok? Um quarto aspecto relacionado ao desenvolvimento está relacionado ao desenvolvimento da empatia também, mas que é um tópico à parte em torno do tema do desenvolvimento moral da criança, diz respeito ao modo como as crianças percebem e compreendem as situações e questões envolvendo justiça e direitos, por exemplo. Ou mais genericamente, como que a criança lida com permissões, proibições e obrigações. Esse é um aspecto explorado no estudo da formação ética da criança, né? Como que a criança vai mudando ao longo do tempo as suas percepções de justiça e direitos, como que ela lida, né, com proibições e obrigações, tá certo? Então esse é um quarto aspecto. Outro aspecto de interesse do subtema, né, da psicologia do desenvolvimento moral são as chamadas teorias do desenvolvimento moral das crianças. E isso é o que esse aspecto em particular sobre o qual nós vamos nos debruçar aqui, tá? Então existem vários aspectos importantes aqui, né? Pelo menos 4 ou 5 aspectos importantes, e a gente vai se debruçar sobre esse aspecto em particular. Quais são ao tratar da psicologia do desenvolvimento moral, nós queremos entender quais são as teorias sobre o desenvolvimento moral das crianças. Esse vai ser o nosso foco, ok? Porque as tentativas de teorizar de um modo sistemático sobre o desenvolvimento moral das crianças incluem várias teorias muito diferentes, né? Teoria do desenvolvimento moral do Piaget, ou teoria dos estágios morais do Lawrence Kohlberg, que é bastante influenciado por Piaget, a teoria do cuidado da Carol Gilligan, que é uma crítica às duas outras teorias, do Kohlberg e do Piaget, a teoria do processamento da informação moral, do James Rest, e a teoria do domínio social, do Elliot Turiel, e a teoria socioecológica do Bronfenbrenner, certo? Então tem aí várias abordagens teóricas diferentes, várias teorias para explicar como é que se dá o desenvolvimento moral da criança, ok? Eu faço uma lista aqui, né, para cada um daqueles aspectos sobre a psicologia do desenvolvimento moral, eu faço uma lista dos autores principais que discutem esses aspectos, ok? Então, olhando os textos desses autores que eu descobri que esses aspectos são os aspectos principais, tá? Então, esse é o tipo de pesquisa que nós precisamos fazer, né? Encontrar nos livros de referência os assuntos principais que caracterizam aquele subtema, tá? Bom, ainda em relação ao subtema do desenvolvimento moral, alguns aspectos são particularmente disputados, né? Então, além daqueles 5 que a gente listou, existe um problema se o tipo de desenvolvimento moral e as etapas têm as mesmas características para todos os seres humanos ou se eles são aspectos variáveis de acordo com contextos e culturas, né? O problema do relativismo e do contextualismo cultural, né? De uma forma análoga, há um interesse em entender se o modo como os gêneros masculino e feminino desenvolvem os conceitos morais, meninos e meninas, né? Desenvolvem as suas concepções morais é o mesmo, ou se há um modo distintamente feminino e um modo distintamente masculino, ou então se não há qualquer diferença entre eles, mas isso é um tópico de debates, certo? Um outro aspecto importante é como se dá e como se desenvolvem as influências mútuas entre emoções, sentimento e racionalidade nos nossos julgamentos e comportamentos. Quer dizer, como que as emoções, os sentimentos, a racionalidade nos motivam a agir de um determinado modo, né? Essa é uma questão muito sensível dentro da discussão do desenvolvimento moral da criança. Um aspecto pertinente da psicologia do desenvolvimento moral da criança está relacionado com as pretensões de se abordar de uma forma curricular a chamada educação moral. A gente sabe que essa é uma questão crítica, né? Em relação a esse aspecto, surgem obviamente questionamentos, tendo em vista experiências de doutrinação, como foi o ensino da educação moral e cívica na educação brasileira, por exemplo, né? Mas como é que se pode educar para a formação da personalidade moral,
né? Em que termos que a gente pode falar de educação moral? Esse é um tópico muito sensível, muito discutido, que também está na lista aí dos aspectos relevantes em torno do problema do desenvolvimento moral da criança, tá certo? A psicologia do desenvolvimento moral. O último aspecto pertinente da psicologia do desenvolvimento moral da criança está associado aos métodos de investigação apropriados para a gente medir e avaliar o desenvolvimento moral, né? Se eu quero comparar meninos e meninas, crianças em faixas etárias diferentes, ou mesmo crianças que moram em regiões diferentes, elas têm as mesmas características do desenvolvimento moral. Isso é uma questão, porque essas metodologias de investigação são tópicos de discussão, porque existem várias metodologias de investigação moral, mas elas não estão muito bem consolidadas, né? Então há um conflito entre elas, ok? Então aqui eu coloco uma série para cada item desse problematizado, né? Eu coloco uma série de teóricos e de livros de referências, né? Que permite a gente reconhecer que esses aspectos são aspectos problemáticos, ok? E para cada um deles eu apontei uma lista. Bom, temos então os seguintes aspectos principais do nosso subtema escolhido, Psicologia do Desenvolvimento Moral. Relação entre os níveis de desenvolvimento cognitivo e moral, influências sociais e culturais sobre a formação ética, conexão de desenvolvimento emocional, empatia e a própria ética, o desenvolvimento de percepções de justiça e moralidade, teorias da psicologia do desenvolvimento moral, esse é um tópico que nos interessa aqui, né, porque a gente vai falar dele mais para frente, variabilidade do desenvolvimento moral entre culturas e gêneros, interseção entre emoção, racionalidade e julgamentos morais, abordagens curriculares e críticas da educação moral e os métodos de investigação apropriados para medir e avaliar o desenvolvimento moral. Quer dizer, então, que existem pelo menos 9 aspectos aqui que são debatidos e discutidos em torno do nosso subtema Psicologia do Desenvolvimento Moral. Okay? Você já deve ter notado, então, que praticamente todos os aspectos mencionados são aspectos factuais, ou seja, são ocorrências ou fenômenos localizados no espaço e no tempo, fenômenos que, para serem conhecidos, exigem observações espacialmente e temporalmente controladas. Aqui, não temos como conhecer a fundo as relações entre o desenvolvimento cognitivo e as atitudes e comportamento moral das crianças sem uma pesquisa empírica, sem uma pesquisa de campo. Conduzir uma pesquisa em torno desse aspecto demandaria a seleção de um grupo significativo de crianças, os comportamentos em determinadas situações possam ser cuidadosamente observados durante um determinado período de tempo, bem como a aplicação de testes e questionários em situações específicas. Com exceção do item 5, que é um teórico, que é um item teórico, né, as teorias da psicologia do desenvolvimento moral, um conhecimento aprofundado sobre os demais 6 itens, né, 5 itens, né, demais aspectos relevantes que selecionamos para caracterizar o nosso subtema da investigação, demandaria uma grande quantidade de estudos, de testes e de observações empíricas. Né? Então, na nota de rodapé aqui, eu coloquei, para a gente ter, né, uma noção do que seria essa variedade de estudos empíricos em torno desses aspectos, eu coloquei aqui os anais do Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento e a Conferência Internacional sobre Psicologia do Desenvolvimento. E, obviamente, Psicologia do Desenvolvimento é Psicologia do Desenvolvimento Moral também. E lá dentro desses anais, né, desses registros, né, obviamente tem a divisão de áreas e de assuntos e de temas que são discutidos, tá certo? Então, sabemos que já temos algum conhecimento produzido sobre cada um deles, então, em vez de realizar uma pesquisa empírica, que é mais complexa e demorada, é possível sobre eles explorar e mapear o terreno, tomando como ponto de partida o conhecimento que já foi estabelecido. E essa é uma pesquisa bibliográfica, que pode ser tanto exploratório, quanto qualitativa e crítica, quanto uma revisão sistemática de bibliografia. Certo? Então, todos aqueles itens podem ser discutidos de um ponto de vista, uma pesquisa meramente exploratória, bibliográfica, ou então uma pesquisa qualitativa e crítica de alguma obra de referência, ou então uma revisão bibliográfica sistemática. Bom,
Onde é que nos levou essa pesquisa inicial? A pesquisa bibliográfica inicial, em geral exploratória, nos oferecerá uma compreensão inicial do aspecto selecionado a partir do conhecimento já produzido. Podemos explorar esses materiais bibliográficos sobre um aspecto importante do subtema e examiná-los criticamente. O resultado desse esforço, dessa investigação inicial, pode ser um artigo exploratório, ou então um artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura, como nós estamos propondo. O mapeamento do tema e do subtema e a identificação dos textos e autores de referência, do aspecto escolhido como tópico de investigação, é uma coisa fundamental para orientar o volume de textos que deve ser lido na pesquisa preparatória. A pesquisa exploratória inicial é que vai nos fornecer um material a partir do qual formularemos o problema de pesquisa. E essa pesquisa bibliográfica inicial exploratória será a nossa fonte de informação para encontrarmos o problema. Então, eu fiz uma pesquisa exploratória inicial, eu vou mostrar a seguir, né, como é que a partir dessa pesquisa exploratória inicial, em torno das teorias do desenvolvimento moral da criança, a gente pode chegar à formulação de um problema. Ok? Então, eu mapeei aqueles itens que eu mencionei, eu fiz um mapeamento do tópico Psicologia do Desenvolvimento Moral da Criança. Tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar como é que a gente formula um problema a partir dessa pesquisa inicial que nós fizemos, considerando como nosso tópico de pesquisa a psicologia do desenvolvimento moral da criança. Okay? Voltaremos, então, no próximo vídeo para discutir como é que a gente formula um problema de pesquisa a partir dessa pesquisa inicial. Até mais.